Criador dos céus e da terra, Criador do mar e tudo que neles habitam, Autor da vida, Autor da palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez à Tua casa, Senhor, porque nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Viemos aqui, Senhor Deus, para ouvir do Senhor a palavra, a Tua suave voz falar em nossos corações mais uma vez. Abençoa os nossos louvores, Senhor. Abençoa a nossa adoração nessa noite. Cada irmão que chegou aqui, Senhor, ele possa voltar para o seu lar recompensado, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa abençoar todos nessa noite. Amém. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 288. Pode o mundo ver Cristo em ti. Vencendo o tirano, a morte também. Liberto já sou por Jesus, mas Ele voltou para a glória do além. Em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina à noite o céu, sol refletindo esta luz. O mundo está sempre encoberto de um véu. Em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Na rosa se vê o poder do Senhor, seu cheiro perfuma o jardim. Jesus, como a rosa, é a mais linda flor. Em mim será visto em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Aleluia, graças a Deus. 205. 2 discípulos no caminho de Emaú. É maior. Vamos adorar a Deus com mais esse hino. Aleluia, Jesus. Dois
caminho de Emaús. Iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Para um profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Eles então reconheceram, cheios de gozo, em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluias, fica conosco, Jesus. Nós vamos cantar mais um hino de número 262, mais um milagre, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Lá maior. Graças a Deus. 262. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça.
A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. É Ele mesmo que sustenta o meu viver. Na minha vida, o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Aleluias, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos receber o pregador dessa noite ao som desse hino. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui em mais esta oportunidade, em mais esta vez, ó Pai, onde o Senhor para, ó Pai, para ouvir a nossa adoração. Isto é um motivo de grande honra, de grande privilégio. O Senhor, ó Deus vivo, se agradar daquilo que nós temos a te oferecer, ó Pai. Todas as vezes que nós chegamos ante a tua presença, é isso que nós te pedimos, ó Pai. Que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor. E é debaixo do sangue do Senhor vertido naquele dia no Calvário é que nós oferecemos a nossa adoração. Quando o Senhor olha para esse próprio sangue é que o Senhor não consegue nos ver, ó Pai. Por isso nós nos encontramos assim, dependentes da Tua graça, dependentes da Tua misericórdia. Continua falando conosco agora nesta noite por meio da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Este é o momento mais precioso que cada um de nós temos, é quando nós estamos na presença do Senhor. O nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet, que Deus recompense a cada um. Amém? Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 14. Está ao seu lado aí, irmã, esse rapaz aí, seu sobrinho? Deus te abençoe. É daqui? Ah, tá. A irmã aqui também, eu não estou lembrado, a irmã já... Ah, tá, lá do pastor Ivaldo. Deus te abençoe.
Júlio? Ah, tá. Pastor João, bem-vindo. Deus te abençoe. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10. Êxodo 14, verso 10. Aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. Estas escrituras, ou esta escritura, ela então se repete hoje em nossos dias. Moisés recebe uma comissão. Deus então o direciona para ir ao deserto. Leva o seu povo ao deserto. E ele então os põe de frente ao mar. Há uma circunstância difícil de ser resolvida pelo lado humano. E eles começam então a reclamar. Lá no Egito não tinha cemitério, sepulcro para nos trazer para cá e morrer aqui? Não tinha um lugar digno para nós morrermos? Nós tínhamos que morrer aqui ao léu? Morrer no deserto. Morrer no deserto fala de algumas coisas. É morrer sem ninguém, é morrer sem companhia, é morrer com a vergonha. Morrer no deserto é você perder toda a sua compostura. E algumas vezes nós passamos por momentos que pensamos que estamos realmente num deserto. E que parece que o plano de Deus estava errado. Veja, ali estava a menina dos olhos de Deus. Não é isso? Que é bem sensível nos seus olhos. Qualquer coisa que pegue, você já sente e aquilo te causa um transtorno. Era isso que era Israel para Deus. Veja, eles já tinham visto tantas coisas acontecerem, todas as pragas eles viram, e nenhuma daquelas pragas entrou na casa de um hebreu. Moscas, rãs, por último, do primogênito. Viram Deus operar de maneira sobrenatural no meio deles. Aquela era a nação a qual tinha o próprio Deus como rei. Traga isso para você, irmão e irmã, nesta noite. Se estiver passando por um deserto, ou se a situação momentânea não for tão agradável. Lembre-se que Israel aqui no físico é o nosso tipo hoje. Pelo que eles passaram lá.
seria um exemplo para cada um de nós. Frente ao mar, frente a um problema, frente a uma circunstância, frente a uma situação. Viram cobra, serpente de Moisés, engolir a de Janes e Jambres. A mão que fica com lepra, põe no peito, tira, fica sem lepra. Prodígios e maravilhas. Quando chega frente a um problema, começa a questionar. Isto parece ou não com nós hoje? Vimos ou não vimos? Presenciamos ou não presenciamos os milagres e os prodígios de Deus hoje em nossos dias? Sim ou não? Na sua vida, Deus já fez algum milagre, algum prodígio, alguma coisa? Sim ou não? Amém? E quando passamos por recebemos estes milagres, quando chegamos a um problema que ele é um pouco maior do que o anterior, não, esse ele não vai dar conta de resolver para mim. Não é assim que nós nos portamos? É porque esse é um pouquinho maior. Mombrana diz algo muito importante para nós analisarmos nesta mensagem, porque clamas, fala. Parágrafo 25, veja isso. Muitas vezes, quando olhamos as Escrituras, com nossa própria maneira de olhar, nos parece muito dura. Ele está afirmando. E ele, então, se inclui nisso, uma afirmação que ele mesmo está se incluindo. Porque, veja, com nossa própria maneira, nos parece muito dura. Porém, se estudamos no momento, encontramos que o todo sábio Deus sabe o que está fazendo. Nem sempre aquela primeira impressão é a verdade. Nem sempre o primeiro olhar é realmente aquilo que Deus deseja para nós. Eu digo a primeira imagem que você tem com a sua mente, com o seu raciocínio, com o seu pensamento. Ele sabe o que há no homem. Ele o conhece, nós não o conhecemos. Nós sabemos apenas do lado intelectual. Ele sabe o que realmente há no homem. Moisés foi nascido neste mundo como um menino dotado de muito talento. Ele nasceu para ser um profeta libertador. Ele nasceu com equipamento dentro. Como todo homem nasce com seu equipamento. Veja, vamos nos ater um pouquinho nisso? Todo homem, toda mulher nasce com um equipamento. Não é apenas o pastor, o diácono, o cantor, o tocador. O Brando está dizendo, todo homem nasce com um equipamento. Com um propósito. Com ferramentas. Para que com estas ferramentas, quando você vem à terra, você comece a trabalhar aquilo que Ele já te deu. Ele ora para Adão e diz assim, aí está a terra, trabalhe. A terra ele já tinha dado. Tinha dado a força, tinha dado a sabedoria, tinha dado inteligência. Então agora você trabalhe para fazer com que ela frutifique. Ele nasceu com o equipamento dentro. Creio firmemente na predestinação. Não que Deus quer que se alguém perca, mas que todos venham ao arrependimento. Porém, sendo Deus, Ele tinha que saber, e de fato sabia, o final desde o princípio. Se Ele não faz, então Ele não é infinito. E se Ele não é infinito, então não é Deus. Portanto,
Certamente ele não deseja que ninguém perecesse, porém ele, sabendo quem pereceria e quem não pereceria, essa é a razão, o propósito pelo qual Jesus veio à terra, para salvar aqueles que Deus havia predestinado para serem salvos, porque todo o mundo estava condenado. Então, para que Jesus veio? Para aqueles que Deus havia predestinado para serem salvos. Aqueles que Ele predestinou, não todos, aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele justificou, aqueles que Ele santificou, aqueles que Ele glorificou. Aqueles não são todos. Eu não vejo como poderíamos ensiná-lo de outra maneira que não seja a pré-ordenação de Deus. A Bíblia claramente diz que Ele conhece o fim desde o princípio. E pode dizê-lo, portanto, quando uma pessoa trata de ser algo que não é, está apenas fazendo uma falsa representação. E tarde ou cedo te encontrarás fora. Teus pecados se encontram fora. Tu não podes cobri-los. Há apenas uma cobertura para o pecado. Esta é o sangue de Jesus Cristo. E não pode ser aplicado a menos que Deus te haja chamado desde a fundação do mundo. Ou seja, não depende de mérito humano, força humana, capacidade humana. Para isso se derramou esse sangue, não para pisoteá-lo ou fazer graça com ele, ou falar mal dele e demais coisas. Foi para um propósito direto, isso é correto. Não para brincar com ele, mas para ser personificado, dizendo que os pecados estão cobertos quando não estão. E nenhum homem pode cobrir seus pecados, a menos que seu nome haja sido posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Jesus mesmo disse: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga, e todo que o Pai me tem dado virá a mim. Então veja, há uma necessidade. Qual? O Pai trazer a Ele, ao Filho. Pessoas se encantam com a mensagem. Algumas são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Se encantam com tudo, com a adoração, com os louvores, com a maneira, com a postura, com as roupas, com as vestes das irmãs. Mas nunca se firmam. Por quê? Nunca o Pai as trouxe a Jesus. Nunca foram trazidos por Deus. Sim? Todo que o Pai o traga e todo que o Pai me tem dado virá a mim. Vir a Ele não é apenas ser um batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vir a Ele não é apenas se encantar com a mensagem, se encantar com os cultos. É bem à frente disto. Você não pode fazer com que as palavras mintam. Elas estão aí para a verdade e para a correção. Moisés nasceu com um dom de fé, Moisés teve grande fé, foi nascido numa grande família, como sabemos, vem de uma família de Levi, a qual a história aqui previamente no livro de Êxodo belamente descreve. Ele teve um nascimento muito raro como o Senhor Jesus. Ele nasceu no tempo de perseguição como o Senhor Jesus. Ele nasceu para ser um libertador como o Senhor Jesus. Ele foi escondido de seus inimigos por seus pais como o Senhor Jesus. Ele veio para seu tempo de serviço como o Senhor Jesus. Ele foi um líder como o Senhor Jesus. Ele foi um profeta como o Senhor Jesus. E ele foi um que deu a lei como o Senhor Jesus. Encontramos que ele morreu sobre a rocha, e ele deve ter se levantado outra vez, porque 800 anos mais tarde, ele estava de pé no Monte da Transfiguração, falando ao Senhor Jesus. Os anjos lhe tomaram e o levaram. Ninguém sabe onde ele foi enterrado.
Creio que Deus o levou e morreu sobre a rocha que ele havia seguido durante todos os dias de sua vida. Ele foi um tipo perfeito de Cristo, um tipo perfeito de Cristo. Ele foi um rei sobre o povo, foi um legislador, foi um sustentador. Ele tipificou a Cristo em tudo. Moisés, havendo nascido com este grande dom de fé, logo foi ungido e comissionado na sarça ardente para libertar a gente de Deus. Agora veja, grandes qualidades tinha este homem. Ele nasceu para certa coisa. Deus tinha um propósito com ele. Deus tem um propósito com você que está aqui. Então veja, porque ali foi um acontecimento, num monte, a sarça ardia. Não é isso? Todo o monte fumega, o monte treme. E ali tem, então Deus o chama e o comissiona. Mas será que um dia também Deus não se fez presente no seu local de trabalho, na sala da sua casa, onde quer que você esteja? Ele também não te chamou para algo? Se ele te chamou, então ele te capacitou. Se ele te capacita, então você está pronto para fazer algo. Então qual é a sua missão aqui nesta terra? Veja, desde novinho o irmão Branham tem um anjo que o guia. Não é isso? Desde novinho, 3 anos de idade, ele já ouvia arbusto numa árvore, vindo e soprando com o vento. Ele envelhece um pouquinho mais, e aquele anjo aí diz: nunca contamine seu corpo, nunca fumas, nunca bebas, porque eu tenho uma obra para ti. Calma aí. E para nós, hoje? Não haveria também uma obra para cada um de nós hoje fazermos? Ou apenas ficou delegada isto ao pastor? Ou não somos filhos e filhas dele aqui nesta terra? Ou não representamos um reino? Ou não somos um cartaz de propaganda dele? Não é isso que ele nos ensina na mensagem A Grande Luz? A grande luz resplandecente do cartaz? Se somos um cartaz, estamos fazendo propaganda. Propaganda de quê? De você mesmo? De alguma ideia especial que você teve falando de um céu? Ou de um reino onde ele nos envia um profeta e nos mostra qual é seu plano? Qual é a minha parte dentro disto? O irmão Branham diz que todo homem, qual foi a expressão que ele usou aqui? Ele o equipa. Toda mulher, ele a equipa. Ele dá a ele ferramentas. Então há algo a ser feito. O seu ministério não veio à vida até que o encontro com a luz na sarça ardente, até que havia visto, não algo do qual havia lido, mas algo do que ele havia visto com seus olhos, algo que ele falou e a qual lhe respondeu: oh, como isso trouxe coisas à vida. A sua mãe falava para ele: eu recebi uma promessa. Um anjo um dia veio, seu pai vindo do labor do dia, não havia uma oração respondida aqui em Israel. E um anjo um dia chega e entra dentro da nossa casa e fala que do meu ventre viria um libertador. E ela começa a contar essa história para ele e aquilo nunca saiu da sua mente. Porém ele vai lá, é criado pela filha de Faraó. Ali era uma maneira de Deus proteger o seu dom. Veja, só que aquilo nunca saiu dele. Se cumprindo o que Salomão diz: e eu teu filho no caminho do Senhor, e nem de velho esquecer. Aquilo nunca saiu dele. Ele então, um bom, destro homem,
no exército de Israel, passa a faca no egípcio, enterra e tem que sumir. 40 anos no deserto, trabalhando, fazendo alguma coisa, e Deus então o chama no cume de uma montanha. Só que aquilo ele nunca tinha se libertado daqueles seus pensamentos. Porque quando se tem uma semente predestinada, aquilo não o deixa. Não, o caminho vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, mas em um ponto ele tem um encontro marcado com um filho e com uma filha dele. Você pensa que está demorando muito. Você pensa que não vai dar certo. Não foi isso? Israel de frente para o mar, de frente para um problema, de frente para uma circunstância. Não foi suficiente ver a mão de Moisés estar leprosa e deixar de ser leprosa. Não foi suficiente. Eles virem praga de rãs de tudo quanto é jeito, nenhuma casa de nenhum hebreu ser atacada. Não foi suficiente. Não foi suficiente eles estarem por uma caminhada de 40 anos e nenhum sapato se desgastar. Não foi suficiente. Parece que também não é suficiente para nós tantas bênçãos, tantas curas, tantas libertações que Ele nos dá. E quando é um pouquinho maior, o que nós vamos fazer? Nós nos apavoramos. E fazemos o quê? Questionamos a Deus. Moisés, chega desse pão, Moisés. É pão demais todo dia, não tem outra coisa, não? Maná que caía do céu, que era comida de anjos? Ah, não, chega dessa mensagem, nós temos que ver alguma coisa aí diferente, porque nós já estamos cansados e se escuta a mesma coisa. Não é isto? Que algumas vezes procedemos? Não tem nenhuma interpretação diferente não, irmão? Ah, meu irmão. Mombrana prega uma sequência de 3 mensagens e ele vai mostrando Israel e a igreja, Israel e a igreja, Israel e a igreja. Nós passamos por este êxodo, por um mar, por dificuldades, por um Jordão. E eles vão lá, atravessam uma vez, atravessam 2 vezes. O que ele estava mostrando para cada um de nós é fazer-nos morrer a nós mesmos. Atravessar esse Jordão é fazer morrer a todo dia nós mesmos. Agora, quando Moisés o encontrou a sarça ardente, essa palavra foi vindicada exatamente. Moisés não teve que preocupar-se. Que voz é essa? O que é isso? Porque Deus havia escrito nas Escrituras, em Gênesis, que teu povo permanecerá nessa terra estranha, porém será tirado depois de 400 anos. Regressará a este país novamente, porque a iniquidade dos amorreus ainda não tem sido cumprida. Mas a Bíblia, então, ela se contradiz? 400 ou 430, irmão Brando, quando você tem profeta? Porque em Gênesis 15 fala de 400 anos. Quando você olha em Êxodo 12, 40, fala de 430. Ah, meu irmão, mas a diferença é quando se tem profeta. E ele mostra que essa contagem de 430 já começa lá em Abraão, quando ele é convidado a sair de Harã para uma terra prometida. Não há contradição nenhuma. Centenas e centenas de anos antes, Deus havia dito que Israel permaneceria e seria maltratado numa terra estranha e estaria ali por 400 anos, porém Deus com mão misteriosa os tiraria. Concilie isso aí com Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, Paulo falando justamente sobre isto, sobre estes 2 filhos.
Moisés sabia isso intelectualmente, a semente que havia nascido dele estava em seu coração. Ele tratou de tirar ao povo, através de sua experiência intelectual com a palavra, de libertá-los, porque ele sabia que havia nascido para esse propósito. Ele sabia que todas as escrituras diziam que elas estariam ali 400 anos. E aqui Moisés, baseando sua grande chamada na palavra, até que um dia encontrou a luz e a mesmíssima palavra lhe falou. Então tomou sua unção. Essa unção que ele tinha, essa em seu interior, o intelecto que cria, a fé que estava baseada em sua crença em Deus, que o separou de sua mãe, agora, quando ele chocou com a presença dessa luz, ele foi ungido. Encontra a luz numa sarça ardente, ele recebe aquela unção. Ali era diferente. Não era mais a história de Joquebede. Não era mais o ensinamento intelectual. Era a comissão do próprio Deus dada especificamente a ele. Que unção! Ele foi comissionado a partir dali, então. Agora sabemos que intelectualmente ele havia ouvido de sua mãe, ele sabia o que ia suceder, sabia que ela estava vivendo nesse dia, porém aqui ele se deu conta de que ele era um fracasso. Ele pensava, não, porque eu tenho que me capacitar, eu tenho que ser a pessoa mais importante, o próximo faraó, porque eu sendo a pessoa mais importante, então é uma maneira de eu libertar o meu povo. Porque minha mãe disse que eu seria o libertador. E para ser o libertador, então eu tenho que ser um governador. Para eu ter poder, e com poder eu consigo. Então eu tiro meu povo daqui. E aí vai cumprir direitinho o que Deus diz para minha mãe. Eu vou tirar meu povo, eu vou ser o chefe, porque depois de faraó sou eu sou o próximo a ser o faraó. E vai se cumprir a escritura. Não, porque eu vou fazer assim, 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 e vai dar tudo certo. E Deus vem e te põe de frente para o mar. Ele faz passar 40 anos num deserto para se desprover, se limpar de tudo aquilo que ele pensava que ele podia fazer, até se encontrar de frente ao monte. Que loucura não foi aquilo? Já pensou? Que tempo na história algum monte já pegando fogo e sai uma voz de um monte? Que loucura não foi para aquele dia? Hoje é fácil você chegar e dizer, porque a história está aqui, chega e te mostra. Mas Moisés desce de um monte e fala que tem uma voz que fala e o comissiona? Que aquilo o habilitaria para ser o libertador daquela maior nação poderosa? Moisés, qual vai ser a equipe que você vai usar? Qual o exército que você vai usar? Uma vara. Moisés, parece que você está um pouco gago, você não está conseguindo nem falar direito. Gague com a vara, você perdeu o sentido mesmo. E não é isto, irmãos, irmãs, que vai ocorrer quando nós realmente entrarmos em Cristo de fato, sermos chamados de loucos e perturbadores. Não foi isso que Elias foi chamado? És tu um perturbador de Israel? Libertar um povo com uma vara na mão? Gago! Qual foi o curso que você fez? Qual foi a sua capacitação? Foi uma experiência com um Deus Todo-Poderoso em frente a um monte. Ter uma experiência com Ele de fato muda todo o sentido das nossas vidas. Estar com Ele, amados, frente a frente, muda todo o sentido da sua vida. Ter uma audiência com Ele muda todo o sentido aqui nesta terra.
Era lógica. O que Moisés pensava era factível. Sim ou não? Eu assumo o governo, chego, tiro o povo, eu tenho poder e vou libertar. Mas não era o que Deus queria. Pode ser razoável o que eu ou nós pensamos sobre algo, mas pode estar muito longe do que Ele pensa, do que é melhor. Pode ser muito bom aos nossos olhos, mas não aos olhos dele. Mas eu gostaria de repetir isto. Muitas vezes, quando olhamos as Escrituras, com nossa própria maneira de olhar, nos parece muito dura, complexa. E aí nós mesmos começamos a interpretar e dizer o que é isso e o que é aquilo. Não houve mais perguntas para Moisés desde a sarça. Nunca mais voltou ao deserto. Ele soube que havia sido ungido. Ele conheceu todas estas coisas que havia estado no seu coração. Quando realmente compreendemos o plano de Deus aqui nesta terra, aquilo que está em nosso coração começa a entender qual é o real sentido de eu estar aqui nesta terra, de nós estarmos aqui nesta terra. Não haverá mais conjecturas, pensamentos próprios, interpretações tolas nossas. Por que eu estou passando por isso? Por que eu passei? Por que eu fiz? Veja, nunca mais voltou ao deserto. Estas grandes qualidades foram ungidas, agora sim, e Moisés está pronto. Que paradoxo. Pronto? 40 anos de deserto com uma vara e gago, agora você está pronto. Pensa nisto, amados, nesta noite. Reflita sobre isto. Não, mas eu já estou pronto. Porque eu já consigo falar assim, eu já consigo entender muito bem, agora eu estou pronto. Ele estava pronto para ir, então se encaminhou ao Egito. Deus havia dito, eu estarei contigo. Isso acertou tudo. Mas Deus, se me perguntarem, quando eu estiver na caminhada, se precisar de um remédio, diga, o eu sou te cura. Mas, gente, ver isso na história depois de muitos anos é uma coisa. Você ouvir isso, Moisés, que história é essa de eu sou? Você vai lá, some de nós, passa mais de 40 anos longe, agora volta e vem contando a história de um eu sou. Sim, vamos embora. Não, vamos embora daqui. Gozem, não é nosso lugar. Há uma promessa a nosso pai Abraão de uma Canaã. Ah, meu irmão, Laodiceia não é nossa terra de habitação. Há uma nova Jerusalém. Ah, parece loucura hoje também, não? Ser arrebatado, ser transportado. Vocês vão usar o que? Um tanque de pressurização, vão colocar nas costas e vão invadir a atmosfera. E quando acabar o gás, a lei da atmosfera vai puxar vocês. Vocês vão voltar para cá. Não é essa mais ou menos a história? Lei da gravidade, puxa. Vocês vão ficar dentro de uma cápsula. A ciência do dia não conseguia explicar como eles caminharam durante 40 anos e nenhuma roupa se gastou, nenhum sapato se gastou, nenhuma dor de cabeça. Oh, meu irmão, quem fez o parto das crianças que nasceram? E nasceu muita gente naquela caminhada.
2 milhões de pessoas saindo por 40 anos? Quantas pessoas não nasceram ali? Quantos bebês, hein? Hã? O eu sou. A ciência hoje continua não crendo nisso. Fala que é uma fábula que contaram. Onde é que já se viu? Um povo sai por uma caminhada durante 40 anos? Fábula de Noé. A ciência do dia nunca conseguiu provar que haveria chuva. Mas houve chuva ou não? Houve. Houve um dilúvio ou não? Houve. Mas houve para quem? Para você que crê nesta Bíblia, meu irmão. Da mesma maneira, há uma promessa de um arrebatamento. A ciência, de novo, não consegue provar que corpos podem ser transportados num abrir e fechar de olhos. Sai de um corpo terreno e entra num corpo glorificado. Eles não conseguem provar isto de novo. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai se cumprir na sua vida também. Um dia foi com Noé, outro foi com Moisés, agora será com este Israel de Deus. Ah, meu irmão, vai se cumprir em você. Pensa nisto. Um dia se cumpriu em Moisés, um dia se cumpriu em Elias, patriarcas, profetas. Agora, esta mesma palavra, esta mesma promessa vai se cumprir em nossas vidas. Não do outro, não da outra. Diga, aqui mesmo vai se cumprir. Em mim mesmo vai se cumprir. Ah, meu irmão, você é a pessoa mais privilegiada que há na terra, então. Não é isso verdade? Amém. Nós continuamos isto em outro dia sobre este assunto. Que Deus recompense a cada um de vocês pela internet. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Edilberto em Glicério, São Paulo. Irmão José Milton e família em Sertãozinho, São Paulo. Irmão Osés e família em Tapira, São Paulo. Irmã Avane e família em Jardingá, Goiás. Irmão José Inácio e família em Novo Gama, Goiás. Irmão Neri e família em Nova Esperança, no Paraguai. Irmão Jesus e irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Isaac e família em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmão Regimilton e família em Valparaíso, Goiás. Irmão Francisco e irmã Luzinete em Glicério, São Paulo. Irmão Eupídio e família em Augustinha, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Arlon e família em Novo Gama, Goiás. Irmão Luciano e família em Novo Gama, Goiás. Irmão João Batista em Planaltina, Distrito Federal. Irmão Euri em Gama, Distrito Federal. Irmão Panayote, Carmen, um abraço para vocês, em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmão José Correia, Lucas, Giovana, irmã Febe em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmã Meda, Esdras e Lucélia em Rio Verde, Goiás. Irmão Cláudio e família em Vianópolis, Goiás. Irmão Moisés e irmã Núbia em Rio Verde, Goiás. Irmão Salomão Cunde e família em Fazenda Primavera, Mato Grosso. Irmão João Leite em Jardingá, Goiás. Irmão Magno e família em Valparaíso, Goiás. Irmã Kézia em Minaçu, Goiás. Irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E mais 38 conexões que não enviaram seus nomes. Irmã Carla pede oração, pois não está se sentindo bem. Então vamos orar pela irmã Carla. Diácono, irmão Gilmar, por favor, vem aqui à frente. Vamos relembrar do nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar todos os dias pela Rádio Redentor AM 1110. Rádio Redentor AM 1110, todos os dias ao meio-dia. Do meio-dia às 13 horas, ou pela nossa página na internet, também é transmitido todos os nossos programas e os nossos cultos. Amém? Amanhã, culto de oração. Se você pode estar ali no Tabernáculo da Fé, esteja conosco.
é uma bênção. Se não pode, participe pela nossa página. Vamos ficar em pé? Lembrando que sábado próximo é Santa Ceia aqui, né? Santa Ceia do Senhor. Vamos orar com o diácono irmão Gilmar, pela irmã Carla. E se há algum pedido, outro pela internet ou aqui, levante uma de suas mãos e Deus ouvirá o seu clamor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Pai, por essa chuva de ensinamento para nós, ó Pai. E agora pedimos a favor da irmã Carla, ó Pai, que o Senhor possa curar ela agora onde que ela esteja, seja qual for o seu problema, que o Senhor possa resolver. Cada um que está aqui, ó Pai, que o Senhor possa resolver cada problema, cada doença, cada enfermidade, possa ser curado, ó Pai. Que ali era o Senhor Jeová, o Senhor Rafá, o Senhor que cura, o Senhor Jirei. Ó Deus, obrigado por tudo. E agora pedimos a favor da volta de cada um para os seus lares. Abençoa, livra de acidente, guarda e proteja em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Cumprimente seu irmão dizendo, Deus continue te abençoando e até sábado próximo aqui, amanhã no Pedregal. Deus os abençoe. Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Meus irmãos, não queiram resistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Em suas vestes ninguém